Parceiros, vamos resolver hoje questões de direito administrativos. O assunto de hoje será atos. São questões do Instituto Quadrix. Então, se esse assunto aqui se interessa e se vai cair no seu concurso, assista esse vídeo aqui até o final. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em todo lugar. Ajude um amigo indicando esse canal aqui. Se você conhece alguém que veio fazer provas no Instituto Quadrix, indique esse canal aqui que toda semana tem questões comentadas dessa banca. E se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana vamos ter aqui questões comentadas. Então vamos direto para a questão número 1. Número 1 é ato punitivo a interdição de estabelecimento comercial que viole as regras de funcionamento. Vamos primeiro saber o que serão atos punitivos. Atos punitivos seria a multa, a interdição de atividade e a destituição de coisas. Apenas essas três coisas. A multa, a interdição de atividade e a destruição de coisas. Então, a interdição de estabelecimento está entre essas três coisas. Então, o nosso gabarito aqui é certo. Então, guarde essa tabelinha aí que eu coloquei esse quadrinho azul aí. Isso aqui você vai resolver várias e várias questões sabendo apenas isto. Questões da banca Quadrix. Questão certa. Questão número 2. Não é ato administrativo punitivo a cobrança de taxas e a contribuições tributárias por parte de autarquias. Vamos para a nossa tabelinha de novo. O que são atos punitivos? É a multa, é a interdição de atividade e a destruição de coisas. Então, taxas ou tributos não são considerados atos punitivos, entendeu? Guarde essa tabelinha que você vai resolver todas as questões da Quadrix relacionadas a atos punitivos. Questão certa. Número 3. Caracteriza ato punitivo a aplicação de sanção ao servidor que infrinja dever funcional. Questão certa. Se o servidor infringiu o dever funcional, ele deve ser punido sim. Então por quê? Atos administrativos punitivos são os que contêm uma sanção imposta pela administração. Aqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou ordinárias dos bens ou serviços públicos. O que? Elas visam a punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos servidores ou dos particulares perante a administração. Vamos aqui dar um exemplo de atos punitivos externos. O que seria um ato punitivo externo? Seria a multa, uma interdição de atividade e a destruição de coisas. São os atos punitivos externos. Agora, o que seria um ato punitivo interno? São os atos que visem a disciplinar os servidores da administração, que seria o PAD. O PAD é um belo exemplo disso. Então, se o servidor infringir dever funcional, ele será punido e a questão aqui está certa. Questão número 4. Não caracteriza ato punitivo a aplicação de multa ao usuário do serviço público que infrinja as normas administrativas. A questão que está errada, gente. Lembra da nossa regrinha? Quais são os atos punitivos? A multa, a interdição de atividade e a destruição de coisas. Aqui está falando que a multa não é um ato punitivo, mas é assim. Segundo a nossa tabelinha, é assim. Então, o que deixa a nossa questão aqui errada. Questão número 5. O ato administrativo enunciativo resulta da soma de vontades de dois ou mais órgãos para a formação de um único ato.
Vamos lá, gente. Quando a questão falar sobre dois ou mais órgãos para formar um ato, esse ato chama-se ato complexo. Então a questão aqui está falando sobre os atos complexos. E complexo lembra-se de sexo. Sexo é um ato realizado de duas ou mais pessoas. Se lembrando de complexo e sexo, você vai saber isso na hora da prova. E coloquei na tela aí também a diferença entre ato simples, ato composto, ato complexo e ato enunciativo. Por quê? A banca Quadrix pode perguntar sobre cada um desses atos aqui nas próximas questões. E o que seria esse tal de ato simples? Um órgão ou um agente expressando uma única manifestação de vontade. Um exemplo disso seria o governador de um estado que nomeou alguém para um concurso público. Já os atos compostos são produzidos por um órgão só, mas depende da ratificação de um outro órgão para se tornar exequível. Um exemplo disso seria a dispensa de licitação. Já os atos complexos resultam da soma da vontade de dois ou mais órgãos ou agentes públicos. Um exemplo disso seria a escolha de uma lista tríplice. Já o ato enunciativo é aquele pelo qual a administração apenas atesta ou verifica um fato. Um exemplo seria a certidão ou então o atestado. Então, falou de dois ou mais órgãos, vai lembrar de atos complexos. E a questão aqui está errada. Questão número 6. O ato administrativo negocial ocorre quando a manifestação de vontade da administração pública coincide com a do particular. Certíssima. Os atos negociais são aqueles que coincidem com o particular. Eles podem ser a licença, a autorização, as permissões, admissões. Então a questão aqui está certíssima. Ato negocial, a vontade da administração pública tem que coincidir com a vontade do particular. Então, questão certa. Questão número 7. O ato administrativo ordinatório aplica punição aos servidores ou usuários do serviço público. Está errada. Os atos administrativos ordinatórios são os que visam a disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional dos seus agentes. São provimentos, determinações ou esclarecimentos que se endereçam aos servidores públicos, a fim de orientá-los ao desempenho de suas atribuições. Como exemplos, podemos citar as instruções, os circulares, os avisos, as portarias, as ordens de serviço, os ofícios, os despachos. Então vamos lembrar, ato administrativo ordinatório não é punição. São apenas instruções para o bom funcionamento da administração, ou seja, apenas orienta o desempenho das atribuições. Então o gabarito aqui está errado. Questão número 8. A permissão é um ato administrativo discricionário e precário que autoriza não apenas a execução do serviço público, mas também a utilização de bens públicos por particulares. Vamos lá, gente. A permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito e oneroso, pelo qual a administração pública faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa do bem público. Então a questão aqui está certa, pois a permissão autoriza a execução do serviço público e a utilização dos bens públicos por particulares. Questão gabarito certo. Olá, concurseiro, beleza? Se